Nosso convite nesta noite é que possamos refletir um pouco acerca de uma conhecida passagem do Evangelho. É um encontro interessantíssimo. Zaqueu, um homem publicano, com Jesus, Cristo, governador do planeta Terra. Nós conhecemos essa passagem pelo olhar de Lucas, o médico, que não privou naquela experiência com Jesus, mas vai relatar para nós, no seu capítulo 19, versículo de 1 a 10. Lucas vai relatar esse episódio, convidado por nada mais, nada menos do que Paulo de Tarso. Paulo, ao estar bem mais velho, e tendo encontrado Lucas em uma de suas viagens, propõe a ele que relate algumas das experiências de Jesus. E ele, um médico inteligente, bem letrado, e ao se converter pela doutrina do Cristo, amorosamente, fidedignamente vai relatar alguns episódios. Por que nós estamos dizendo fidedignamente? Eu não sei se todos conhecem esta obra. Se não conhecem, quem não conhece, procure conhecer. É um complemento do Atos dos Apóstolos. E aqui nós vamos perceber que esta passagem de Zaqueu, o encontro deste publicano com Jesus, está fidedignamente escrita por Lucas, porque Francisco Cândido Xavier vai dizer exatamente o que está também no Evangelho. No capítulo 23 dessa obra, intitulada O Servo Bom. Vejamos, é um publicano rico, e publicano era um ser meio, digamos assim, mal falado, como os nossos políticos que cuidam do fisco hoje. Não era uma figura agradável. Este, então, era muito rico, cuidava de toda a arrecadação da cidade de Jericó. A cidade de Jericó arrecadava muito dinheiro, porque se vendia um bálsamo muito utilizado na época. Era uma cidade próspera. E Zaqueu ordenava vários outros coletores de impostos. Era um homem muito rico. Mas voltemos à Boa Nova e vamos entender que relação é essa, Zaqueu e Jesus, o que ela tem para nos ensinar ainda hoje. No capítulo 23 dessa obra, Jesus passa um tempo hospedado na casa de Pedro, uma casinha simples nas cercanias de Cafarnaum. E todos os dias ele reunia com os seus para dar algumas informações, lições, trabalhar para que estes fossem seus líderes no futuro. E numa dessas, Jesus percebe, e eu vou ler algumas frases do texto porque são riquíssimas, tais como devem ser observadas. Que Tadeu, um dos seus, que estava em treinamento, parecia querer impor a entrega de todos os bens aos necessitados. Naquela noite eles discutiam. Tadeu, Filipe, Levi e Pedro. Como deveria ser distribuído a riqueza no mundo? Os bens arrecadados, os recursos do grupo. Jesus silencioso ali do lado. Não perguntaram ao Cristo. Estavam lá discutindo entre si e o mestre ao lado.
Filipe diz assim: olha, não vacilava em afiançar que ninguém deveria possuir naquele grupo mais que uma camisa, tivessem o dinheiro que tivessem. Constituía uma obrigação dividir os seus recursos com os infortunados. Tudo bem, é o que Jesus ensinou. E se precisasse, que privassem até do necessário para distribuir na comunidade. Levi, depois Mateus, não? Disse assim: e quando o pobre nos surge apenas na aparência, aqueles que batem a nossa porta pedindo, mas são falsos necessitados. Eles estão discutindo sobre dividir os recursos da comunidade. E ele faz essa questão. E aí? E quando esse nos vem pedir coisas, dinheiro, recursos, mas são falsos necessitados? E Jesus lá, silencioso. Conheço homens abastados que choram na coletoria para não pagar os seus impostos. Escamoteiam, que fingem. Porque eu não sei se você se lembra, mas o Império Romano era rigoroso com a cobrança dos impostos. Poderiam ter suas religiões, seus costumes, etc. Mas o dinheiro de Roma não ficava. Era rigorosamente cobrado. E para isso, eles tinham os chamados publicanos, que cuidavam da coletoria, das res públicas. Anotavam, pagavam uma parte desse recolhimento para Roma e se enriqueciam muito. Eles eram os funcionários públicos, usando da coisa pública dessa forma. Simão Pedro, o talvez mais pobre do grupo, readurgiu. Tudo isso é verdade. Entretanto, Deus nos inspirará sempre nos momentos oportunos. E não é por essa razão que nós deveremos abandonar os que realmente estão desamparados. Se nós ficássemos aqui nas nossas assistências sociais, o tempo inteiro cercando aqueles que estão tentando ser aproveitador, nós não teríamos como saber ajudar todo mundo, ajudar quem chega, né? Levi disse assim: continuarei acreditando que é mais fácil passar a passagem de um camelo pelo fundo de uma agulha, conhecida frase, do que entrar um rico no reino dos céus. Ao lado de Jesus fazendo essas afirmações. Jesus silencioso, na salinha de Pedro. Jesus registra Humberto de Campos. Não participava da discussão. Porém, sentia as dúvidas que pairavam no coração dos seus que seriam os instrutores futuros. Essas eram as dúvidas deles. E eles seriam os nossos instrutores, porque nós estudamos nos textos desses irmãos, registros deles. Deixando-os entregues a essas reflexões, aguardava uma boa oportunidade para esclarecê-los. E aí entra o nosso estudo dessa noite. Jesus os convida, que seria a sua última ida a Jerusalém antes da crucificação. Resolve passar por Jericó. Não é a Jericó do Velho Testamento, é outra, é a Jericó atual. Aquelas ruínas que nós conhecemos, aquela que está lá. E era o caminho mais longo e mais difícil.
Então por que que o mestre vai para Jerusalém, escolhe fazer um desvio longo, difícil? Era um caminho difícil. Porque Jesus tinha uma instrução a dar. E seria em Jericó. Eles vão com Jesus. Jesus adentra a cidade de Jericó. E ali tinha uma multidão que já o esperava. Porque sabiam que viria o profeta. Publicanos, fariseus, os doutores da lei, dentre eles, o coletor de impostos chamado Zaqueu, um homem de baixa estatura, conhecido na cidade. Como Zaqueu era de baixa estatura, e a multidão cercava Jesus. Exatamente como está no texto de Lucas. Está no livro Boa Nova, capítulo 23. Assim. E entrando Jesus em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E este era o chefe dos publicanos, e rico. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia, porque a multidão o atrapalhava. Ele era de baixa estatura. E correndo adiante, subiu num sicômoro, uma figueira brava, que tinha a entrada de Jericó, para o ver, porque havia Jesus de passar por ali. Então Jesus ia entrar em Jericó. Havia uma figueira que inclusive tem lá, protegida pela Unesco, na entrada de Jericó, uma que seria talvez essa, cercada, cuidada e tombada pela Unesco. Está lá, na entrada de Jericó. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com alegria. E vendo todos isso, murmuravam, a multidão estava lá, murmuravam, dizendo que ele entrara para se hospedar com um homem pecador. E levantando-se, disse Zaqueu a Jesus: Senhor, eis que hoje dou aos pobres metade dos meus bens. E se extorquir alguém, restituo o quadruplicado. Essa é a passagem. Essa é o que está na Bíblia. Esse é o texto de Lucas. De 1 a 10, capítulo 19. Então, Jesus resolve passar por Jericó. Encontra nessa cidade uma pequena multidão. Esse publicano de baixa estatura sobe na chamado sicômoro, que é uma espécie de figo de baixa qualidade, onde os pobres que passavam por ali, os transeuntes que não tinham recurso, se utilizavam daquela para comer. Ele sobe nela, observa, Jesus olha para cima, o vê e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aí entra o complemento de Humberto de Campos. Lucas não registra. Lucas não registra. Humberto de Campos vai dizer que os seus discípulos que estavam com Jesus ali começam a murmurar entre si: como assim? Como o mestre tem a coragem de se misturar com um homem pecador?
Pedro, então, absolutamente censurador. E Jesus, tranquilo, adentra a casa de Zaqueu, senta com ele. Zaqueu manda preparar uma refeição leve e maravilhosa. Serve a Jesus, aos que estavam com ele, e inclusive àqueles que necessitavam, que estavam atrás do mestre. E Jesus, então, felicíssimo, continua Humberto de Campos a completar a palavra de Lucas. O mestre deu o braço felicíssimo ao publicano. Era um escândalo. Era um escândalo. Um profeta, junto, abraçado a um publicano, e comendo na sua casa, que era um ato extremamente privado, de cumplicidade. Se hoje ainda o é, nós fazemos nossos encontros de família e dividimos a comida como um ato de fraternidade e cumplicidade. Naquela época era um escândalo um profeta comer com um homem pecador. Filipe perguntava: não se tratava de um homem rico? O mestre não deveria condená-lo? Vá comer com ele? Censurando Jesus. Simão Pedro: como justificar isso? Zaqueu é um homem de dinheiro e pecador diante da lei. Jesus tranquilo. Jesus tranquilo. Trabalho. Fica com Zaqueu, come. Zaqueu faz a promessa a Jesus. E se ele de fato tivera, e fatalmente, lesado alguém, ele procuraria esse que ele lesou e restituiria quadruplicadamente. Era uma decisão. Porque Jesus havia entrado em sua casa. Bom, Jesus e Zaqueu. Um encontro que só está registrado em Lucas. Mas, quando Allan Kardec vai trabalhar conosco estas questões materiais, capítulo 16 do Evangelho, ele vai registrar a passagem e de uma forma absolutamente sincronizada com Francisco Cândido Xavier a posteriori, vai dizer que Jesus, feliz em ensinar aos seus discípulos uma lição para a posteridade, conta a conhecida passagem dentro da casa de Zaqueu, a parábola dos talentos. E Kardec coloca uma após a outra. E Francisco Cândido Xavier, contemporâneo, coloca que Jesus, com esse encontro de Zaqueu, conta dentro da casa de Zaqueu a parábola dos talentos. Porque Jesus já estava ensinando a humanidade, naquele momento, como nós podemos viver a experiência da riqueza, como nós devemos viver a experiência da riqueza. Será que Jesus, governador do planeta, criador, co-criador com Deus, pobre, preferia conviver com pescadores, ficar na casa de um homem pobre, mas tinha amigos ricos, que depois, inclusive, foram sustentar a casa do caminho.
não condenou os ricos que eram pessoas decentes, que eram pessoas honestas, porque ele vai conversar com Joana de Cusa, uma mulher rica. Vai conversar com Lívia Lentulus, mulher rica. Vai receber outros homens ricos. E não se vê Jesus censurando Zaqueu porque ele era rico. Não se vê Jesus censurando Pedro porque era pobre. Jesus vai dizer, olha, é assim que se vive na pobreza, assim que se vive na riqueza. De que forma? Usando os bens materiais com responsabilidade. E é isso que Allan Kardec vai trabalhar conosco no capítulo Servir a Deus ou a Mamon? Vai colocar as duas passagens. Vai colocar instruções dos Espíritos para nos dizer que as duas experiências são necessárias e importantes. E o livro dos Espíritos vai nos dizer que nós passaremos pelas duas experiências para aprender a lidar com a matéria. A matéria é divina, o dinheiro é divino. Como nós usamos depende do nosso caráter. E Jesus, nas parábolas, vai dizer, olha, você tem um recurso, o que você vai fazer com ele? Seus talentos, você vai ganhar dinheiro com ele? Você vai ficar paralisado em enterrá-lo. Quando Zaqueu, a adentrada do mestre na sua casa, nós vemos uma transformação. Nós vemos uma entrada de Jesus não só na sua casa física. Nós não estamos mais falando de casa física. É uma recepção dos valores do Cristo na sua casa interna, na sua casa mental, na sua casa emocional. Ao toque da presença de Jesus, Zaqueu, um homem considerado pecador. Pecador por quê? Porque cumpria um papel ligado à riqueza, ligado a retirar o fisco. Nós já julgamos que às vezes aquela criatura, por trabalhar com os recursos públicos, é desonesta. Funcionário público, desonesto. Trabalha no bar, isso aí só pensa em dinheiro. Não é isso que o Cristo nos mostra. Temos que observar o Evangelho. Quando ele fala junto à história de Zaqueu, da parábola dos talentos, ele está nos dizendo como nós devemos usar os recursos. Os recursos são divinos. Eu vou enterrar, eu vou usar mais ou menos, eu vou produzir muito. Não tem condenação em nenhuma situação. Porque Jesus não condena. Não condena. Ele come com o publicano, ele come com os transeuntes que entraram na casa, leiam lá, capítulo 23, o servo bom. Por que Humberto de Campos, então, passa a chamar um homem publicano pecador de o servo bom? Porque ele passa por um processo de transformação com Jesus. E ele passa a ser um novo servo. Não mais o servo de César. Não mais o recolhedor de impostos desonestos. Mas um homem que passa a ser o servo bom. E onde que nós vamos ver isso? Tem algum complemento nessa obra? Não. Não temos. Mas nós temos notícias neste livro.
Este é um livro da médium Ivone de Amaral Pereira, conhecida médium também do centro-oeste brasileiro. Bom, Ivone estava no seu trabalho mediúnico, tranquila, né? Já foi lá no Chico, falou: Chico, eu recebo umas mensagens aqui, você poderia me dizer se essas mensagens são sérias? Chico trabalha com ela. Ivone, trabalhando uma certa tarde, recebe uma visita de um espírito. E ela não houvera lido sua obra, mas que era conhecera pelo nome. Ele se apresenta a ela, Leon Tolstói, o escritor famoso russo. E Tolstói diria para ela que, olha, nós vamos escrever um livro, eu preciso te contar alguns contos. E ele vai contar num desses contos a sua experiência no plano espiritual. E o que tem a ver com Zaqueu? E o que tem a ver com Jesus? Já chego lá. O escritor tinha desencarnado. E como em uma de suas obras ele houvera cometido um erro, estava aflito no plano espiritual. E pedia a Jesus que o acalmasse o coração. E de repente ele vai andando. E observa no plano espiritual um homenzinho baixinho, com a pequena multidãozinha ao seu redor, ensinando e contando uma experiência. Era Zaqueu. Contava Zaqueu da experiência de transformação com Jesus. Tivera Zaqueu aquele encontro com o mestre Nazareno. E Zaqueu, a partir daquele encontro, de fato, tinha cumprido com o mestre o que ele disse. Vendeu todos os bens, dividiu com os filhos, pagou aqueles que ele havia lesado quadruplicadamente. Guardou um pouquinho para si. Jesus havia sido crucificado em Jerusalém. E ele vai à procura dos seus discípulos, querendo viver a experiência do mestre junto de Pedro, Levi, Tadeu, todos eles. Mas Zaqueu era o famoso publicano. E os discípulos do Cristo não o quiseram receber. Achavam que Zaqueu, por ter tido aquele papel, estava fingindo. Não estava convertido. Lembrem-se que Pedro e todos eles na casa de Zaqueu duvidaram. Mas Zaqueu estava decidido a seguir Jesus, como ele houvera compromissado. E ele vai atrás de Pedro, e ele trabalha, mas nada. Vai à casa do caminho, não é recebido, não é entrosado. Conta Leon Tolstói, então, que naquele episódio Zaqueu está narrando. Zaqueu queria seguir Jesus. Como fazer? Ele não tinha acesso aos escritos do mestre. Ele não tinha acesso à experiência de trabalhar na casa do caminho. Zaqueu está na rodinha contando. E já era um novo Zaqueu. Apesar de continuar na baixa estatura por sua escolha, já era um homem transformado. E aí ele vai dizer: eu fiz o que prometi a Jesus. Usei os meus bens para saldar as minhas dívidas. E fiquei sabendo que havia um homem que, como eu, tinha sido um grande pecador. E que houvera conhecido Jesus, o visto na curva de Damasco. E transformado a sua experiência. E eu fui procurar esse homem. Eu, Zaqueu, o pecador. E ele vai procurar a Paulo. Paulo recebe. Como Paulo havia passado pela experiência de transformação, de dor, de dificuldades, no seu encontro com Jesus, ele acolheu a dor de Zaqueu.
E Paulo vai ser o grande orientador deste novo Zaqueu. Deste Zaqueu que haverá aberto sua casa mental para Jesus. Desse Zaqueu que pegara esse ensinamento e de fato colocar em prática. E Paulo então vai dizer a Zaqueu: Zaqueu, eu também passei pela mesma dificuldade. Transformar não é fácil. Muitas vezes nós apresentamos um papel na sociedade. E quando nós encontramos Jesus e queremos transformar esse papel, muitas vezes é aqueles que estão em torno de nós, próximos de nós, que são as maiores provas. Porque às vezes eu quero trabalhar a humildade. Mas a minha família vai dizer: que é isso? Fulano sempre foi tão orgulhoso. Agora está estudando evangelho aí, quer aparentar essa bondade. E nós perdemos tempo discutindo. Agora quer fazer caridade? Nós perdemos tempo discutindo. Mas Paulo era um homem experiente, resistente, bom professor. E conta-nos, Zaqueu, ele, Paulo de Tarso, então, vai me dar grandes lições e vai me dar incumbências. Falou assim a Zaqueu, Paulo de Tarso: não te limites a uma adoração inativa. Uma vez encontrando Jesus, não mais podemos enfileirar o fanatismo. Dê o pão, dê o lume, dê o agasalho, trabalhe pelo próximo. De verdade. Não importa, Zaqueu, o que digam os outros. Faça o que é certo, simplesmente. Trabalhe o seu próprio coração. Observe os seus próprios sentimentos. Rogue aos céus forças para essa transformação. É o conselho de Paulo para esse homem, esse novo Zaqueu, que quer que Jesus se instale definitivamente na sua casa mental. Que quer que Jesus encontre morada em seu coração. E aí, aqueles que estavam ouvindo Zaqueu no plano espiritual, e inclusive Leon Tolstói, que se senta aos pés de Zaqueu, pergunta: e como tudo isso repercutiu em tua própria evolução, Zaqueu? Como é que foi, a partir daquele encontro com Jesus, a sua evolução a partir de então? Minha alma se alegrou em Cristo. Dilatou-se os meus propósitos de progresso. Então, uma vez, encontrando o Evangelho de Jesus e trazendo-o para morar conosco, para morar em nós, nós precisamos, como Zaqueu, dilatar os nossos propósitos de progresso. Não nos basta mais colocar os nossos evangelhos embaixo dos nossos braços, abrir na estante da casa. Não nos basta mais enfileirarmos as lições do Cristo nos diversos credos, nas igrejas, nos templos. Eu sentia que dia a dia, agora, quando orava, mais incendiam sobre mim forças e bênçãos, para que as operações objetivas da verdade, da bondade, da caridade progredissem em mim. Importante. A prece, pedindo a Jesus a força para que esse projeto se faça concreto. É conselho de Zaqueu para nós.
É o conselho de Zaqueu para Leão Tolstói. Encontrei, então, dentro de mim, aquele reino de Deus que Jesus anunciara. Encontrei-o, agora é a receita. Anotem. É um homem transformado falando. Privara com Jesus, aprendera com Paulo, dizendo a Tolstói, dizendo a nós. Encontrei-o na paz do dever cumprido, que embalava então o meu coração. A paz do dever cumprido. Então, daquele homem pecador, ligado à riqueza, que muito tempo escolhera, decidida por Mamon, ao encontro com Jesus, na Jericó, que representava a cidade dos recursos, a cidade do comércio, a efervescência do momento. Era uma cidade próspera, era um oásis. Ali passavam transeuntes. E é por isso que Jesus vai escolher este modelo de homem para nos dizer: cristãos de hoje, Zaqueus de hoje, que tens o seu recurso, mas eu não sou rico. Eu vim aqui no Glax, eu moro ali no Padre Eustáquio. Eu não sou Zaqueu. Somos. Porque a riqueza não é só o bem material. Eu sou rico de saúde. Eu sou rico de equilíbrio mental. Eu sou rico de conhecimento. Eu sou rico de força física. Eu sou rico de quê? Porque Jesus, na parábola dos talentos, não fala de dinheiro. Lázaro era miserável. Maria, mãe do Cristo, era uma dona de casa pobre. E permaneceu assim. Então, Jesus não está falando de ter recursos físicos. Isso não necessariamente é que nos fará evoluir. É bom, é ótimo quando nós o temos. Facilita a vida. Mas pode ser um entrave. Para Zaqueu, um certo período foi. Para Lívia Lentulus não foi. No livro há 2000 anos. A mulher do senador, rica antes de casar com o senador. Rica durante o encontro com Jesus. Então, Jesus está dizendo que nós hoje, que muitas vezes somos aqueles que reservam pequenas coisas com a maior ganância, que tenta utilizar-se do físico para enriquecer, ou aquele que às vezes tem uma camisa, mas é tão orgulhoso e tão egoísta com uma camisa. É tão egoísta com um carro, e será egoísta se tiver 100. E se tiver 100 e for egoísta, com um continuará egoísta. É a relação entre eu e o recurso, entre eu e o poder, entre eu e Jesus. Que morada Jesus está encontrando em mim? Qual a casa que Jesus está encontrando para entrar, comungar, cear, comer comigo, compartilhar comigo? Qual a posição nossa nessa relação de Lucas 19? Eu sou aquele Pedro que condena. Eu sou aquele que fala, não, nós temos que ter só uma camisa. Vamos dividir, vamos... Isso já está, inclusive, previsto no livro dos Espíritos. Kardec pergunta. Se nós pegássemos toda a riqueza do mundo e dividíssemos igualmente para todos nós, será que todos nós teríamos os recursos para viver? Os Espíritos dizem que não.
Porque depende do talento, de recursos para gerenciar o dinheiro. Por isso, cada um tem um talento. O talento de um, muitas vezes, é mais voltado à educação, ao serviço doméstico, à construção. E há aqueles que sabem fazer o dinheiro render. Não há pecado nisso. Porque o recurso, todo o recurso é de Deus. Todo o recurso é administrado no planeta pelo Cristo. Se nós estamos fazendo mau uso hoje, Jesus vai pegar esse recurso e vai transferir para aquele que sabe utilizar. Não tem nada de errado com o recurso. Não tem nada de errado em ser rico, assim como tem nada de errado em ser pobre. Tem errado na maneira como nós administramos pouco ou muito. Allan Kardec vai colocar-nos essa questão no capítulo 5 do Livro dos Espíritos. Perguntas 814 a 816, ele vai dizer assim: por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder, e a outros a miséria? Pergunta interessante. Porque quando Kardec escreve o Livro dos Espíritos, ele já não tinha mais riqueza. Não tinha tempo para ganhar dinheiro. Estava vivendo numa situação razoável, tendo o básico para viver. Resposta dos Espíritos para nós. Deus dá uns a miséria, a outros a riqueza, para provar a cada um de maneira diferente. Então, ora nós vamos viver a experiência da miséria, ora nós vamos ver a experiência do dinheiro. Agora, como é que você vai viver a experiência? Vai fazer como Judas? Ou vai aprender como Zaqueu? Aliás, continua os Espíritos, vós o sabeis, essas provas são escolhidas pelos próprios Espíritos que reencarnam, que muitas vezes sucumbem em realizá-lo. Às vezes nós sucumbimos na prova da miséria, reclamamos, blasfemamos, desprezamos, do mesmo jeito que o faríamos quando estamos na riqueza. A questão é aprender o que fazer quando estivermos na prova. Então, o que seria uma vida confortável? A vida média. Ter o necessário para viver. Porque, tendo o necessário, eu não preciso me preocupar com os milhões no banco que eu tenho que me proteger todo dia. Tendo o necessário, eu também não precisaria me preocupar na escassez absoluta, na falta. Então, o Livro dos Espíritos está nos dizendo, olha, na miséria e na riqueza, como é que você está fazendo a prova? Nós estamos sucumbindo, se temos a riqueza, no orgulho, na avareza, na desonestidade? Pergunta no Livro dos Espíritos, eu não tenho resposta. Pergunta. Não estou dando lição de ninguém, nós estamos perguntando. Na experiência da miséria, nós somos aqueles que somos desonestos e damos a desculpa que somos miseráveis? Continua Kardec. Mais uma pergunta para a gente levar para casa, pensar, ler lá no Livro dos Espíritos, buscar lá em Jesus a resposta. Qual dessas duas provas é mais perigosa? A riqueza ou a miséria? Ai, meu Deus. Tanto uma quanto outra. Não existe diferença. Se nós escolhemos lá nascer na experiência da riqueza, e escolhemos, porque o Livro dos Espíritos está dizendo que nós escolhemos.
Como é que nós precisamos nos preparar para esse reencarne e vencer na prova? Convidarmos Jesus a estar em nossa casa. Abrir as portas para Jesus. Enquanto valores morais. Para que amanhã, na hora que nós prestarmos conta à nossa consciência e a Deus, se é somente a Ele, possamos dizer como Zaqueu recebeu de Jesus. A salvação entrou nesta casa. Hoje, na nossa encarnação, como é que nós estamos no papel de Zaqueu? Estamos recebendo Jesus? Estamos convidando Jesus? Enquanto valores? Estamos aprendendo a lidar com a matéria? Na escassez, na pobreza? No momento de dificuldade econômica que o país passa? Às vezes nós perdemos o emprego, às vezes estamos na dificuldade financeira, ou às vezes estamos ganhando dinheiro com a crise e achando que estamos tendo vantagem. Não estou dizendo que está certo ou que está errado. É para nós pensarmos. Consultemos Jesus. O que Ele nos diz? A salvação vai entrar na nossa casa. Se nós abrimos de fato o coração para esse conselho que Zaqueu nos deu, porque foi o homem que venceu a prova. Esse ser pode encarnar na pobreza e pode encarnar de novo na riqueza, porque vai saber vencer a prova. Qual o conselho de Zaqueu? Ele nos diz, leiam lá, por favor. Não a adoração nativa. Vamos de fato encontrar a paz no nosso dever cumprido. Abrir o coração e a mente aos valores de Jesus, não a religião, mas os valores que eu abracei naquela religião. E Jesus, quando conta a parábola dos talentos, senta, ceia e diz, hoje a salvação entrou na casa de Zaqueu. Que nós possamos levar para os nossos lares essa ideia. Abrir os nossos lares para Jesus. Abrir a casa espírita para Jesus. Para que a salvação entre em nossas casas internas. E que nós possamos amanhã, como Zaqueu, dizer, estou dando conta de cumprir o meu dever. Estudemos Jesus. Observemos Jesus. Eu, agora, qualquer um de nós, também é Zaqueu. E subir nas nossas figueiras bravas é enfrentar o nosso dia a dia para ascender um pouco acima da multidão e poder comungar com Jesus. Estarmos com Ele requer de nós um esforço de subir na chamada figueira brava, das dificuldades cotidianas, das provas cotidianas, como diz o livro dos Espíritos, tanto uma quanto a outra. Então, capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, para encerrarmos. Vosso apego aos bens terrenos e menos às coisas espirituais ainda é o nosso entrave para o adiantamento moral. Então, que nós possamos repensar nosso papel. Jesus e Zaqueu, como eu estou, para que isso não seja o meu entrave moral. E que Jesus possa encontrar a morada em nós, nessas pequenas reflexões. É só um ponto de vista. Essa passagem é explorada sobre outros aspectos, tão, ou certamente, mais importantes que esse. Muito obrigada a todos. Deem uma olhadinha no Evangelho. Esse romance lindo,
com o conto que eu falei, um conto de Tolstói com Zaqueu. Capítulo 23 do livro Boa Nova, o servo bom. Que sejamos não mais seguidores do Cristo, mas servos bons, com Jesus na nossa morada. Muito obrigada.